Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor e, contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como de uma fornalha. Meus ouvintes, vamos continuar lembrando este grande fato que deve ter muito, que aliás tem muito para conosco. Sodoma era como o jardim do Senhor, e por isso se tornou o alvo de atenção dos olhos de Ló. Não nos esqueçamos de que Ló foi um crente carnal, que olhou pela aparência. A sua escolha determinou o seu destino, como acontece com todos nós. Ele havia visto tudo fácil. Ele viu aonde havia muito dinheiro e muita popularidade, porque ele seria um estranho, não? E um homem esperto, educado, um monte de psicologia, e ele poderia fazer certas coisas e todavia manter sua religião, ser crente no meio deles. Chegou até a ser governador, julgar a cidade. Ele foi muito abençoado, né? Prosperou demais. Alguém poderia dizer: está vendo como Deus abençoou a Ló? E o que tem Abraão? Abraão não tem nenhum televisor na tenda dele, não tem um telefone, não ouve as notícias, não vai no cinema, não tem uma grande catedral. Agora Ló não. Ló fez uma grande escolha. Espere um pouco, gente. Espere um pouco. Ló também estava pensando assim: veja como tudo foi melhor para mim. Para começar, você vai guardar uma coisa, que Ló não era filho de Abraão. Ele era sobrinho. Olha lá se não tem muito o que ver
com a nossa geração de crentes, de sobrinhos de Abraão, porque estão fazendo a mesma escolha. Não estão tendo a mesma fé que Abraão teve. Não tem a mesma visão que Abraão teve. Não viu a mesma coisa que o profeta de Deus viu. E naturalmente fez a escolha da carne, a escolha natural, esperando ser recompensado simplesmente pelo que via. Afinal, a terra era como o jardim do Senhor. Mas o jardim do Senhor não é agora, não é aqui, não é Sodoma, não é Gomorra. Jesus disse: lembrai-vos dos dias de Noé, bem como lembrai-vos também dos dias de Ló, em que a terra tem se tornado uma verdadeira Sodoma e Gomorra. E todos que prosperam pensam da mesma forma. Temos feito a mesma coisa. E Deus tem nos ajudado, nos abençoado. Nos Estados Unidos existe fé hoje que é assim: quem não é rico é porque Deus não abençoou, é porque não tem a verdadeira fé. Então Ló pensou assim: eu tenho fé em Deus, somente irei até Sodoma e eu ganharei algum dinheiro extra e eu me tornarei um grande homem, possivelmente um maravilhoso pregador, né? E vou fazer justiça, vou elaborar muitas leis boas, vou salgar a terra. Está vendo o que é a cegueira? Está vendo a consequência de não crer, não receber o profeta de Deus? Mas ele não tinha culpa de ser sobrinho de Abraão, o que era uma grande vantagem, mas não era tudo. Era preferível ele ser uma mulher, uma senhora, uma pobre escrava de Satanás nos dias de Jesus, que andava encurvada, mas contudo era uma filha de Abraão. Jesus a libertou no dia de sábado, e quando ele foi censurado por causa do sábado, então ele disse: não era lícito soltar esta filha de Abraão, que estava escravizada e há 18 anos por Satanás? Mas você tem uma escolha a fazer. Todo mundo está na mesma condição. Já ponderamos, já meditamos sobre isso. Você está na mesma condição de escolher. A escolha é um direito humano. É um direito que o próprio Deus respeita. O homem tem capacidade de escolha e livre arbítrio para escolher. Então, nós vamos ainda fazer uma pergunta pelo lado que pertence ao crente natural. O crente natural diz assim: está bem, mas Ló foi salvo. Isto quer dizer, ele gozou de uma coisa e de outra. Ele foi salvo, porque antes de Deus botar fogo em Sodoma e Gomorra, Deus o tirou de lá. Com que arrastado, né? Arrastado pela mão, para não se queimar ali, virar torresmo com os sodomitas. Mas meu irmão, não pense da forma de sobrinho. Pense como filho de Abraão. Porque veja o que aconteceu com Ló depois de salvo de Sodoma e Gomorra. A sua esposa virou uma estátua de sal
E Jesus fez uma observação no seu sermão profético. Ele disse, é uma advertência, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló só tinha que dar aquela grande olhada para trás, porque ela tinha amigas, tinha meio ambiente. Ela era a primeira dama de Sodoma. Ela tinha muita coisa. O seu corpo tinha saído por uma circunstância de casamento, por ser esposa de Ló. Mas o seu coração estava lá dentro da mesma forma. O seu coração era sodomita. Não tem que ver. Se tornou uma estátua de sal. E suas filhas? Suas filhas foram salvas também. A sua mulher olhou, na verdade, para trás. Mas as suas filhas não. Tem mais um lancezinho pela frente. Tem mais uma nota boa a respeito delas. Mas logo, logo, logo veio a razão sobre elas. E o que pensou a primogênita? A mais velha, ela disse, a mais nova, a menor, nosso pai é já velho, e não há varão, não há homens nessa terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, vamos embriagar o nosso pai. Vamos dar-lhe vinho a beber. E deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai, a descendência de sobrinhos de Abraão. Para que tenhamos duas grandes organizações religiosas, duas nações, e assim elas embebedaram ao próprio pai e se engravidaram do próprio pai. Lembrando sempre que não era filho de Abraão, mas sim sobrinho de Abraão. Por que lhe aconteceu tanta coisa assim, desastrosa? Por causa da sua escolha. Ele começou bem, saindo de Ur com Abraão, com seu tio, mas terminou mal. E o seu desastre começou exatamente ali, quando ele teve que escolher. Isto é certo. Resultou em quê? Aquele coito de suas próprias filhas com ele, Moabitas e Amonitas, duas grandes, poderosas nações que simbolizam perfeitamente sistemas religiosos evangélicos que não estão no Egito, mas não alcançaram a terra prometida, e que seria um tropeço para Israel. Então vamos lembrar de que Balaão não pôde definitivamente matar um soldado de Israel com sua profecia, porque Deus usava a sua boca. Balaão, a gente pensa assim, mas que coisa, o homem só profetizou bem de Israel. Mas que tipo é Balaão? Balaão é aquele tipo que fica na fronteira escutando o inimigo da mensagem, o inimigo do pastor. Balaão pode ser até mesmo esses pastores que ficam escutando propostas e propostas de Balaque. Mas quando abrem a boca, quando vão pregar por inspiração, não podem amaldiçoar. Eles têm que falar a verdade. Mas a doutrina deles é do diabo. E serviu de tropeço
Quando Balaão deu sua doutrina, isso tem que ficar bem claro, bem batido. Ele matou 24.000 soldados de Israel num só dia. E foi justamente através da mini saia das Moabitas que passaram a fazer um carnaval do diabo, festa da carne. A mocidade, filhos de Deus, não tem que esconder por causa desse demônio, porque já está escondida em Cristo, já está véu adentro. Não escuta esses ruídos. Então, é muito claro ver esses sistemas entre a terra prometida e o Mar Vermelho. É fácil. Pode-se ver Abirão, Coré, Datã, dentro da própria mensagem, que não se manifestaram antes, quando estavam no Egito, mas teriam que se manifestar depois dos benefícios. Há um tipo para cada coisa que existe hoje, lá no Velho Testamento. E isso é para você, para nós, compararmos a nossa posição. Se nós podemos ver como Abraão, nós vamos preferir ficar na tenda com Abraão. Nós vamos preferir os poucos desprezados do Senhor. Nós seremos como Moisés, que preferiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto, do que ter o gozo do pecado, ser um faraó, ser grande na terra, ter um grande título, e o que teríamos dele hoje? Uma múmia apenas. Mas por ter feito a grande escolha, louca na hora, mas grande escolha, porque escolheste este caminho, uma grande porção dos céus espera por ti. Moisés virá com Elias, 2 oliveiras. Ali está Moisés com Elias, vivo, não uma múmia. E foi visto com Elias lá no Monte da Transfiguração com Jesus Cristo. Que troca inteligente, sábia. Que estultice do sobrinho de Abraão. Mas, porém, todavia, era justo, era crente. E ele está na Bíblia como um tipo. Ele podia ser o Abraão e o Abraão ser o Ló. Mas Deus tem compaixão de quem ele tem compaixão. Agora fique na tenda com Abraão. Pense nisto. Ali está a Sara, do lado de fora da tenda, não se metendo na conversa, não se metendo no ministério do marido. Ali está a Sara no seu lugar certo, na tenda, porém ouvindo o que Eloi estava falando com seu marido. E quando Eloi falou não de um sobrinho para Abraão, mas falou de um filho de suas entranhas, um filho que viria através dele próprio, Abraão, e do próprio ventre de Sara. Sara descreu de si mesma, porque já era velha, avançada de idade, e ela sorriu. E quando ela sorriu, ela não morreu, porque ela estava em Abraão, porque ela era esposa de Abraão. Nós não vamos perecer, não é porque nós somos melhores do que ninguém. Nós estamos naquela condição, nós estamos secos, nós não temos condição nenhuma. Tem hora que a gente pensa é como Sara mesmo. Quem sou eu? O que sou eu e quem sou eu? Tanta gente melhor do que eu poderia estar pregando esta mensagem.
crendo nesta verdade? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Esse foi o clamor de Sara. Foi o que ela raciocinou. O que eu tenho mais? O que eu posso fazer? O que eu posso oferecer para Abraão, que também já acabou tudo do homem, toda a virilidade. Meus costumes já cessaram há muito tempo. Meus costumes naturais de mulher, os costumes naturais da igreja têm que acabar. A força natural, política, religiosa, social, moral até, tem que acabar tudo. Para então Deus entrar em cena pelo seu próprio poder. Será que não dá para entender isto? Onde estamos nós parados? A que momento estamos vivendo? O que podemos contemplar nesse quadro? Quando as filhas de Ló estão fortes, moabitas, amonitas estão fortes. A Sara está fraca, está débil, está sem condição, não pode dar à luz o filho, mas está sob a promessa. Há uma promessa para ela. Não há uma promessa para as moabitas, não há promessa para as amonitas, senão fogo para eles, senão a grande tribulação. Mas há uma promessa para essa igreja arcaica. Ela é arcaica para o mundo de hoje. Essa mensagem é obsoleta, porque ela nos leva lá para trás, lá para o princípio, começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela leva as mulheres para o posto do dever. Você sabe que se as mulheres de todo o mundo hoje fossem batizadas com o Espírito Santo de verdade, não esse enrolar de línguas, mas fossem batizadas com o Espírito Santo de verdade, o mundo pararia, sofreria um blackout total. Aviação, telecomunicação, repartições, tudo que se move nesse mundo pararia, porque elas cruzariam os braços, elas voltariam para o seu lugar próprio, elas voltariam para o lado de seus maridos, elas estariam como Sara. Pedro disse isso, 1 Pedro capítulo 3, para que as mulheres fossem como Sara. Ele ainda diz, da qual sois filhas. Vocês não são filhas de Jezabel. Jezabel é que pintou as suas unhas, cortou seu cabelo, pintou seus olhos. Vocês não são filhas de Herodias para estar dançando na frente do Estado. Vocês são filhas de Sara. Leia 1 Pedro capítulo 3. Vai lendo devagarzinho e pensando nisto. Veja se as mulheres hoje, porque tudo está na mão delas. Isaías capítulo 3, ele profetizou que o mundo, a terra seria governada por mulheres e por crianças. Essa é a verdade bíblica. Quem gosta dela? Filho de Abraão gosta. Filho de Abraão está na tenda. Deus te abençoe, filha de Abraão. Deus te abençoe, filho de Abraão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte,
você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou seu profeta, seu profeta este som de alarido retomando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, Com fidelidade. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu os digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Temos citado as Escrituras neste momento em São João capítulo 14. Você dirá também que na mesma Escritura nós podemos encontrar Evangelho de São João 14, verso 23, está escrito: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Meus ouvintes, alguém pode perguntar:
esse assunto pesa na salvação do homem, do pecador, nesta hora, uma vez que tantos foram salvos no passado sem conhecerem esta verdade. É fácil nós entendermos isto. O próprio Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, considera isso como uma lavoura. E é claro que o lavrador não espera encontrar o fruto, a semente que ele plantou, lá na espiga, enquanto aquilo está na época, na fase do broto, do crescimento. Então ele não exige tudo, ele não espera, ele não conta com aquilo. É a mesma coisa. Irmão, é só um pouquinho de humildade apenas. Humildade para com Deus, não é para com o homem, para com uma linha de pensamento. Aonde está aí a coisa? O profeta desta era, ele teve milhares e milhares e milhares de amigos nas denominações. E por excelência os pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, para a qual ele ganhou através do seu ministério mais de 700 mil membros. Vocês vão notar uma coisa, que você chegando lá nos Estados Unidos, conversando com pessoas que conviveram com o irmão Branham, mesmo sendo assembleianos, ou batistas, ou outros quaisquer, eles não blasfemam do profeta de Deus, do irmão Branham, como essa gente que não tem conhecimento, julga sem conhecimento de causa. Não, eles sempre o tiveram como um homem de Deus. Se tiveram alguma dificuldade na doutrina, na abertura dos selos, isso é outra coisa. Agora, preste bem atenção nisso. Ele disse, eu não estou contra as pessoas, mas o que mata é o sistema. É você denominar. Porque você denominando, então Deus não pode fazer mais nada, não pode te mostrar mais nada, além do seu catecismo, além do seu credo e do seu dogma. O credo mata é por causa disto. O dogma, o sistema denominacional mata é por causa disto. Agora as pessoas não. As pessoas são boas. Há muitos cristãos justos. Aquelas virgens nécias estão aí dentro, porque elas não recebem a mensagem, mas elas serão salvas depois no julgamento do trono branco. E são pessoas piedosas. Para começar, nós nem somos melhores do que elas. Muitas pessoas que rejeitam a mensagem são melhores do que nós como pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. E como Jacó não era melhor do que Esaú, pelo contrário, era pior, nós temos de reconhecer que estamos na mesma condição. Então você tem que prestar atenção. Por que do sistema matar? A mensagem fere o sistema, mas o homem está tão agarrado ao sistema que se sente ofendido. Você prega contra o fumo, o fumante fica ofendido. Você não está pregando contra o fumante. Você está defendendo o fumante, atacando o fumo. Mas ele se sente condenado. Você não está vendo aí? Para viajar de avião, o não fumante é que tem que ser educado. Educado para com o fumante. Dentro do elevador, você tem que ser educado para com o fumante. Dentro do ônibus, você tem que ser educado para com o fumante. Isto é, tolerá-lo, fumar com ele, receber o dano. Ele não respeita a sua própria vida e nem a vida dos outros. Porque o fumo obriga a isso e sujeita a sociedade àquilo. Os restaurantes, você está comendo, tem que ficar comendo, ouvindo músicas irritantes e aspirando fumaça de cigarro. Até onde o homem chegou. Se um porco fumasse, ele diria, mas aquele é um porco, por isso ele está fumando, soltando fumaça pelo nariz.
está havendo algum ataque ao fumante? Não. Há o vício que o escraviza e que o mata. Agora é a mesma coisa o sistema. Você não deixa a luz raiar. Você acha que tem tudo. Então essa é a condição de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 17 em diante. Nós estamos na era de Laodiceia, que quer dizer mulher, que quer dizer direito dos povos. Todo mundo tem direito. A criança tem direito, de uma forma que só vem prejudicá-la. Esse direito que a criança está gozando, e a mulher está gozando, só traz prejuízos, consequências irreversíveis, funestas, terríveis. Mas vamos adiante aqui. Deixa a luz raiar. Tenha coragem de sair fora do arraial levando o seu vitupério. Vamos lá. É só você não pensar mais, tirar da sua mente 3 pessoas distintas. Pense em 3 ofícios especiais de Deus. Deus sobre nós, Pai, Deus conosco, Filho, Deus em nós, o Espírito Santo. É aquele mesmo Espírito de verdade que Jesus disse que o mundo não podia receber e nem o conhecia porque habitava com eles, habitava com os apóstolos. Aí Jesus disse: e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem deixa órfão é pai. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E ele estaria na igreja, no Pedro, no Paulo, na Maria, e não simplesmente com o Pedro. Muita gente que se apega nisso. Deus está comigo, está sim. Deus está com o joio, está com o trigo. Mas Deus está em você é outra coisa muito diferente. Quantos casais dormem juntos, mas não estão um no outro? O importante não é Deus estar com você. O importante agora é Deus estar em você. Porque essa é justamente a manifestação que faz da igreja o corpo de Cristo, o Filho de Deus. Lá com os judeus ele é filho de Davi. Na igreja ele é filho de Deus. O que faz da igreja um corpo preparado para ele, um corpo no qual habita o Espírito Santo, é exatamente isso. É Deus em você, Cristo em você, esperança da glória. Esse mistério tríplice, Deus é completo em 3. Ele é perfeito em 7. Isso não é criação nossa. Isso é a Bíblia revelada. Ele é completo em 3. Esse é o número completo. Agora, ele está em você. E o mistério tríplice é exatamente isso. Deus em Cristo, Cristo na igreja. E a igreja no reino restaurado. Então não é essa heresia dos unicistas que dizem que é só Jesus. Só Jesus é uma heresia. Não resta dúvida. Como tanto quanto 3 pessoas distintas é uma heresia mãe, sem a qual, sem essa doutrina, você não vai comprar nem vender. Mais tarde, não vai demorar não. Deixa o concílio se concluir, você vai ver. E todos, para pertencerem a esse concílio, terão que ter essa doutrina mãe, essa marca na testa. Porque se não tiver, eles não concordam, não aceitam. Agora, pensemos nisso. A lavoura cresceu, a semente foi plantada, o broto foi Lutero. Justificação pela fé. Lutero não podia ter mais do que aquilo mesmo. Tem muita gente que acha que Lutero pregou tudo que ele tinha que pregar contra Roma, tudo que estava errado lá. Não, ele não podia arrancar a raiz do babaçu, não. Não tinha jeito. Era o broto. Agora vem lá o João Wesley, que resultou nos metodistas, os wesleyanos, com a santificação. A lavoura crescendo. Os dons espirituais,
hoje chamados movimento carismático. Mas esse movimento carismático de hoje não leva ninguém à santificação, não. Na época dos dons mesmo, havia poder pentecostal. Era coisa diferente. A igreja estava marginalizada, era perseguida por causa dos dons e vivia a palavra para receber os dons espirituais. Eram discriminados, eram tidos como hereges, como espíritas, como falsos, pelas denominações com as quais eles estão dados aí hoje às mãos, na política e tudo. Agora, são pessoas melhores do que eu? São. Como Esaú era melhor do que Jacó, muito melhor. Mas eu fico pensando, não é por que Deus passou por cima de tanta gente melhor do que eu e veio cruzar o meu caminho quando eu estava no caminho da fama. Podia ter rádio hoje, emissora de televisão também, tanta coisa. Deus cruzou o meu caminho. E nós ficamos discriminados por causa de uma mensagem apostólica. Porque está mostrando uma coisa que contraria uma tradição de séculos. Mas no princípio não era assim. De onde vocês herdaram essa doutrina? Não foi dos apóstolos, não é na Bíblia. Não pense em 3 pessoas distintas, porque isso agora pesa muito na sua eleição. Se não pesa, mesmo propriamente na sua salvação, mas pesa no seu arrebatamento. Isso é sem dúvida. Se você crê que Deus é onipotente, então você crerá também que Ele pode se manifestar em vários modos, várias formas ao mesmo tempo. Exclamar num trovão: Tu és meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. E descer em forma de pomba, se manifestar em forma de pomba, estando num cordeiro, ao mesmo tempo. Deus é assim, Ele é poderoso, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. São 3 atributos que só Ele pode ter. A igreja será como Ele quando receber o corpo, quando estiver no corpo celestial glorificado. Tal como é o terreno, também será o celestial. Como Ele é, o veremos, e nós também teremos corpos com poder de sujeitar todas as coisas, inclusive o espaço, o tempo, a matéria, as distâncias e tudo. Mas agora não. Nós estamos confinados numa dimensão como Deus se confinou. Billy Graham pregou isso com maestria, um grande evangelista, como é um dos maiores que já houve no mundo. Ela disse: olha, um homem foi caminhando por ali, pisou numa pequena formiga. Ele se compadeceu tanto dela que ele queria canalizar suas perninhas e restaurá-la. Então ele não podia fazer porque suas mãos eram muito grandes para aquela formiguinha. E ele foi se diminuindo até ficou do tamanho da formiga. Então pôde trabalhar com a formiga, restaurar a formiga. Billy Graham diz: assim foi Deus. Ele se diminuiu até se transformar em homem. Você já pensou, Deus virar homem? É a mesma coisa, milhões de vezes pior do que você, doutor, virar um porco no chiqueiro. Essa é a proporção. Milhões de vezes. Sujeitaram a um ventre 9 meses. Não tem coisa mais custosa do que essa, a escuridão do ventre. E nascer daquela maneira. Crescer limitado, enquanto as raposas têm os seus covis, as aves dos céus tendo seus ninhos. O Deus criador de tudo isso, do universo, não tendo aonde reclinar a sua cabeça, não tendo um coração para compreender estas coisas, para vê-lo. Então, pense em 3 manifestações: rei, sacerdote, profeta. O rei reina, o sacerdote intercede, o profeta ilumina.
Como Deus, sendo pessoa, pode juntar-se a outra para fazer morada em seu corpo? Já que vocês tomam o pé da letra. E a terceira, onde é que fica? Porque eu, Pai, faremos morada nele. Aí Jesus está falando dele e disse ao Pai. O Espírito que faz morada no homem é o Espírito Santo. Agora me prova nas Escrituras quem é o Pai de Jesus. Quem foi que gerou a Jesus Cristo? O mesmo Mateus que escreveu Mateus 28:19, escreveu que Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Então ele é o Pai. O Espírito Santo é o Pai. Porque foi ele quem gerou o Filho. Agora o seu pai, João, o seu pai é Roberto, é Antônio. Ele gerou você, por isso ele é seu pai. Agora o Espírito Santo gerou a Jesus e não é o pai dele? Oh, meu Deus, isso é bom demais. Isso é gostoso. Nós devemos ter um sorriso mesmo de graça numa hora dessa. O Espírito Santo que faz morada no homem, é Ele, é Deus, é o Pai que viria. Que Jesus disse, eu e o Pai fazemos morada nele. Por quê? Você tem o Pai porque ele reina no seu coração. Você tem o Espírito Santo porque ele te ilumina. E você tem Jesus porque ele intercede por você. Então você tem as três manifestações do único Deus na sua dimensão humana. Esse é o mistério da piedade. Esse é mistério. Mistério da piedade. É Deus em carne. É preciso ter coragem para sair disso. A Bíblia diz, sai dela, povo meu. Sai dela, para não seres participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O anjo viria, falando com quem? Povo meu. Não está falando com pagãos, com incrédulos. Vocês estão preocupados em fazer um prosélito. Viaja de uma extremidade a outra da terra para fazer um igual a nós mesmos. Para crer igual a nós. E aí nós estamos tendo artistas mundanos e todo mundo cantando para Jesus e dando testemunho de Jesus e que Jesus está comigo, e essa coiseira toda. É a festa de Belsazar com a escritura na parede. A verdade é essa. Não sabeis vós, veja que São Paulo diz, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Veja isso aí em 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Este Espírito exerce os três ofícios sobre o homem. Reina, intercede, ilumina. Isto é, exorta, edifica e consola. Você não tem três pessoas no seu coração. Viremos e faremos nele morada. Isso quer dizer, você tem quem reina, você tem quem intercede, você tem quem exorta, ilumina, consola. Será que o Pai deixou o trono lá? O Filho deixou a intercessão? É o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, não conhece até hoje. Reinando, intercedendo e consolando, por isso está no plural, Deus em seus ofícios. Isso é mais do que bonito. Sai dela, sai da sua doutrina, sai dela, povo meu. É Deus sobre nós, Deus por nós e Deus em nós. É um só Deus e Pai, que é sobre todos, por todos e em todos. Aí é onde a gente diz, miserável homem que sou, pobre, indefeso, indigno, o mais indigno dentre todos vós. Mas culpe a Deus por Ele ter nos dado essa graça. Você não pode culpá-lo por não ter coragem,
Paulo diz que é para você ter ousadia e entrar nesse santuário agora, entrar véu adentro. Você encontrará tudo véu adentro. Você encontra a arca, encontra as tábuas da lei, encontra o vaso maná que não desvanece, você encontra a vara de Arão que reverdeceu o verdadeiro sacerdócio, você encontra a glória da Shekinah, a luz ininterrupta que não te deixa para trás. Você viu o que causa o sistema? O sistema crucifica Cristo. E o sistema era de Deus. O sistema que matou a Jesus era um sistema de Deus, a lei, os sacerdotes. E agora acontece a mesma coisa, nunca foi diferente. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 hora da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sacrificado foi o Senhor pelos pecados teus, mas dentre os mortos ressuscitou e vivo está nos céus. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. O pecador que a Cristo não tem, já condenado está. E quando for sem Deus para o além, o céu não herdará. Só Cristo satisfaz. Não
Sacrificado foi o Senhor pelos pecados teus, mas dentre os mortos ressuscitou e vivo está nos céus. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. O pecador que a Cristo não tem, já condenado está. E quando for sem Deus para o além, o céu não herdará. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com essa incredulidade tu estás crucificando outra vez. O mundo vil procura esquecer que Deus é o grande autor da salvação de todo que crer em Cristo e seu amor. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com essa incredulidade tu estás crucificando outra vez.